Olá, mulheres! Vamos começar uma nova trajetória, como a gente tem proposto aqui na academia, né? Nós vamos também estudar o livro de Atos. Isso é muito importante para você entender como se processava a igreja primitiva, como foi o chamado do apóstolo Paulo, e esse chamado também incluía formar novos discípulos e vai ajudar muito na sua compreensão acerca disso. E Atos, ele vem como uma consequência, né, do livro de Lucas. Ele puxa essa consequência e a gente vai estudar isso à medida do foco e da ótica de Lucas. Lucas era um homem muito estrategista e ele trazia muitos detalhes. No livro de Lucas há muita riqueza de detalhes do que Jesus fez, aonde ele foi, né, com as pessoas que ele tocou. E assim também nós vamos estudar o livro de Atos. Começando por Atos 1, e é muito importante que a gente tenha menção do propósito da igreja, estudando Atos 1, a gente vai compreender que essa trajetória que Jesus teve na terra veio com a formação da igreja. A instituição igreja foi algo que Cristo, né, trouxe muito forte e implantou isso e deixou como legado da passagem dele na terra. E isso traz o propósito também de termos uma unidade em Cristo. Todos num só corpo, numa só família, unidos em Cristo. Então, o movimento que crescia depois que Cristo, né, ascendeu aos céus, era justamente esse movimento em que havia uma unidade no corpo de Cristo. Então, nós fomos preparados por uma grande tarefa por Jesus, né? Ali em Mateus 10 também vai falar um pouco sobre isso, e Lucas também vai falar em Lucas 10 sobre como o Espírito Santo teria essa autoridade de formar, né, a unidade em Cristo. E é muito interessante que Lucas, inclusive, indica que é uma tarefa de um campo bastante vasto, e muitos lugares, né? E todos esses lugares deveriam ser percorridos. E à medida que uns iam, né, falando, influenciando, propagando o evangelho, outros seriam conhecidos e se agregariam a esse princípio da unidade. O evangelho, ele passou, né, na época dali do livro, inicialmente em Atos, não apenas um lugar, os templos não apenas como um lugar de adoração, né, mas a adoração se estendeu a outros lugares, né, a adoração que nós podemos fazer em qualquer lugar, porque o Espírito Santo habita em nós, somos templo do Espírito. Então o evangelho deixou de ser apenas um resumo de celebração nas igrejas. O evangelho realmente passou a ser um estilo de vida. A dependência de Deus se tornou muito maior. E em todas as horas, em qualquer lugar, você pode adorar ao Senhor. É um comprometimento. É fazer parte de algo que tenha um significado próprio. Então, esse princípio da unidade em Cristo é esse movimento que vem continuamente, não só nas igrejas, mas principalmente de casa em casa, que foi o que Jesus sempre fez, visitar de casa em casa, de lugar em lugar. Esses eram locais, né, essas casas que Jesus visitava, também eram locais que haviam reuniões, e as reuniões aconteciam principalmente à mesa, né? Começamos a compreender também o chamado para a conversão. A partir de Atos, nós vamos ver muito sobre isso, a conversão, a mudança e o estilo de vida dos apóstolos, né? O apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Paulo. Então, todos eles tiveram um estilo de vida que foi totalmente modificado com a passagem de Jesus, né, na vida deles. E o evangelho passou a chamar não só de um para um, mas muitos buscavam a Jesus e se convertiam aos milhares. Então não era possível assim, né, seguir Jesus apenas por regras de judaísmo mais. Aquilo havia sido desconstruído quando Jesus veio ao mundo e começou a implantar uma nova cultura, um novo padrão para aqueles que ele chamava de discípulos. Então Jesus ensinava em todo o tempo, porque aquele tempo que ele estava ensinando ia ser um tempo curto, mas um tempo que ia mudar totalmente o eixo da terra.
passando não mais a regras e legalismos, mas passando agora ao cumprimento de um estilo de vida. Jesus, quando você o aceita, você passa a viver o evangelho como estilo de vida. Então, para que você aceite esse princípio da unidade, você vai ter que desconstruir princípios éticos e religiosos. Porque não adianta caminhar sobre eles, que senão você vai viver uma mera religião. Nós estamos convidando você, através do livro de Atos, a ter a ótica de que você precisa agora olhar qual estilo de vida você tem vivenciado e ser livre em Cristo Jesus e nas perspectivas dos seus ensinamentos. Hoje, alguns ainda pensam que pode servir ao Senhor Jesus e continuar vivendo o que vivia antes de se converter. E, na verdade, todo o livro de Atos vai mostrar que todas as pessoas que se converteram passaram a adotar um novo estilo de vida. Então, em Atos 1, logo ali no início, nós vemos que houve a promessa do Espírito Santo. Então, relatando essas coisas, né? O Teófilo, que Jesus começou a fazer ensinar, até o dia em que foi levado às alturas.